Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da espécie probatória, prova documental. Vamos continuar tratando, portanto, dos documentos em sua classificação. Os documentos classificam-se em primeiro lugar, instrumento. Instrumento é o documento prévio e intencionalmente criado para servir mais tarde como eventual meio de prova. É a chamada prova pré-constituída. As próprias partes envolvidas no ato formalizam-no em um documento, a fim de tornar mais fácil a prova desse ato futuramente, caso necessário. As partes já elaboram o documento tendo em vista a possibilidade de futuramente usá-lo como prova. Ou seja, as partes documentam a realização do ato. Por isso, essa modalidade de documento é também chamada de prova documentada. Tome-se como exemplo o instrumento de contrato de locação de imóvel. Note-se que o documento, o pedaço de papel com as cláusulas escritas, não se confunde com o contrato em si, que é um fenômeno abstrato. O papel escrito é só um meio de formalizar a instituição da relação contratual. Enfim, é o seu instrumento. O instrumento pode ser público quando realizado perante um órgão estatal competente. Exemplo, instrumento público de mandato, feito no tabelião. Termo de transação, feito no órgão judicial, etc. Ou pode ser um instrumento também privado, quando elaborado sem a participação de órgão oficial. Por exemplo, um recibo emitido pelo prestador do serviço, um instrumento de contrato elaborado particularmente pelas próprias partes, etc. Além disso, o instrumento pode ser substancial, ou necessário, ou meramente probatório. Substancial é aquele instrumento que é indispensável para que o ato juridicamente exista, ou seja, válido ou eficaz. A lei estabelece que se o ato não for documentado na forma por ela estabelecida, ele não vale ou não é eficaz perante determinados sujeitos, ou mesmo nem existe para fins jurídicos. Exemplo, a exigência de escritura pública para a compra e venda de bens imóveis, como se vê do artigo 108 do Código Civil. Essa imposição constitui regra de direito material. Por isso, aliás, o instrumento recebe o nome de substancial. Meramente probatório é um instrumento formalizado para simples fim de posterior comprovação. O ato jurídico nele documentado também existiria, seria válido e eficaz se o instrumento não fosse feito. Por exemplo, em regra, o contrato de prestação de serviços pode ter forma meramente verbal, de modo que, se as partes celebram um instrumento escrito, é para facilitar posteriormente a comprovação de sua existência e seu conteúdo. Uma segunda classificação é do documento em sentido estrito. Documento em sentido estrito é aquele que acidentalmente vem a servir como prova em juízo. Não foi criado
com a prévia intenção de servir como prova. Se o instrumento é designado de forma pré-constituída, o documento stricto sensu é a modalidade da chamada prova casual. Exemplos: uma correspondência enviada de uma parte para outra, sem o propósito específico de documentar um ato realizado entre elas. Anotações domésticas, uma lista de compras, um lembrete de atividade. Uma inscrição feita a canivete numa árvore, com o nome do casal de namorados dentro da figura de um coração. O documento em sentido estrito pode inclusive ser formado sem o concurso da vontade humana. Retornem-se os exemplos já dados, da marca de frenagem na pista ou das pegadas de um homem ou de um animal no chão, que nós tratamos no vídeo anterior. Terceira forma de se classificar o documento é o título. Título é o documento que não só representa o fato passado, como também incorpora um direito que só poderá ser exercido mediante sua apresentação. É o chamado documento necessário ao exercício de um direito. O título não pode sequer ser confundido com o instrumento substancial ou necessário. O instrumento substancial é necessário para que o ato exista, ou seja, válido ou eficaz. O título é mais do que isso, é imprescindível para o próprio exercício do direito. Ele incorpora o direito. Sem a apresentação do título, o direito nele incorporado não pode ser exigido. Note-se que isso vai muito além da simples prova. Nesse sentido, afirma-se que o título tem eficácia ultraprobatória. O exemplo mais notável é o título de crédito. O crédito corporificado em um cheque ou numa nota promissória apenas pode ser cobrado mediante a apresentação desse título. De nada adianta o pretenso credor ir ao banco apresentar outros documentos que mostram que o emitente do cheque de fato devia dinheiro a ele, dizer que perdeu o cheque e pretender receber o crédito. Se a via original do cheque não for apresentada, nada feito. O direito incorporado ao título não precisa ser necessariamente material, como é no caso do título de crédito. Pode ser processual, como é o caso do título executivo, documento necessário e suficiente para a instauração da atuação jurisdicional executiva. E existem ainda títulos muito mais singelos em nossa vida cotidiana. Pense-se no bilhete de ingresso no cinema ou no ticket de entrada para um espetáculo teatral. São também documentos de apresentação necessária para o exercício do direito. São títulos, portanto. Próximo item, força probante dos documentos. O Código de Processo Civil, a exemplo do Código Civil, contém regras a respeito da força probatória que se confere aos documentos. É o que se encontra entre os artigos 405 e 429 do Código de Processo Civil. Na doutrina, há quem entenda que as regras que tratam do valor que se deve atribuir à prova documental ofendem a liberdade do juiz para apreciar a prova. Outros valores reputam que as regras relativas à força probatória dos documentos não restringem o livre convencimento motivado, mas servem apenas como linha orientadora para o julgador, que pode, em decisão fundamentada, deixar de aplicá-las para conferir valor diverso à prova documental. Autenticidade do documento. O documento é considerado autêntico quando se pode precisar quem é seu autor e que aquele é de fato o documento que o autor produziu. A autenticidade concerne especificamente a esse ponto, identificação da autoria e correspondência entre o que produziu o autor e o que então se apresenta. Assim, autenticidade no sentido da lei processual não se confunde com a definição de que um documento é original ou corresponde à via original. E também não se confunde com qualquer definição de veracidade do seu conteúdo, isto é, da verossimilhança do fato representado. A aferição da autenticidade varia conforme o documento, seja público ou privado. Vamos começar pelos documentos públicos. Qualifica-se um documento como público quando o seu autor material for uma autoridade pública no exercício da função. Neste caso, o autor material normalmente não se confunde com o autor intelectual,
pois no mais das vezes o agente público elabora tal documento com base nos dados que lhe são transmitidos pelo particular. Mas pode haver coincidência entre as duas posições. Pense-se no caso em que o oficial de justiça lavra uma certidão a respeito das diligências que fez para tentar citar o réu. Nesse caso, o oficial de justiça é tanto o autor material quanto o autor intelectual do documento. Conforme a categoria do agente público que o elaborou, o documento público pode classificar-se em documentos judiciais, são aqueles oriundos do processo, produzidos por escrivão ou chefe de secretaria, oficial de justiça, bem como outros auxiliares judiciários, certidões ou traslados de autos, ou mesmo pelo próprio juiz, mediante certificações nos autos ou pronunciamentos. O documento público pode ser também extrajudicial, elaborados pelos serventuários da Justiça, que têm a específica incumbência de produzir a documentação de atos, foro extrajudicial, tais como as escrituras de compra e venda de um imóvel, de mandato, etc., as matrículas imobiliárias, os registros civis, entre outros. E uma terceira forma de se classificar o documento público são os documentos administrativos. São todos os demais originados de órgãos públicos, certidão positiva ou negativa de débito tributário, inquérito administrativo, atos de licitação, certidões expedidas por órgãos do Poder Legislativo, etc. Como tais autoridades gozam de fé pública, os documentos públicos fazem prova tanto da validade de sua formação como da veracidade daquilo expressado pelo funcionário que o elaborou. Nos termos do artigo 405 do CPC, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Exemplo, se na escritura de compra e venda de bem imóvel o oficial declarar que lhe foi apresentada a guia de recolhimento do tributo, reputa-se verdadeiro esse fato. Todavia, o documento público não faz prova da veracidade das informações prestadas pelo particular. Os fatos que são transmitidos para o funcionário não se provam pelo documento público, pois são de responsabilidade de quem os narrou. Exemplificando, se na escritura pública está consignado que no dia 12 de agosto de 2015, às 15 horas, compareceu em cartório João da Silva e lá espontaneamente relatou os fatos X, Y e Z, a presunção de veracidade nos termos do artigo 405 do CPC. Presunção da presença em cartório de João da Silva no dia e na hora indicados na escritura. E presunção de que João da Silva espontaneamente fez aquela narrativa perante o agente. Mas não há nenhuma presunção de que sejam verídicos os fatos que ele narrou, X, Y, Z no nosso exemplo. De resto, a própria presunção de veracidade da formação do documento e dos fatos que o agente declarou terem ocorrido em sua presença pode ser desconstituída mediante prova em sentido contrário. Por outro lado, caso haja vício na formação do documento público, inobservância de forma, por exemplo, terá este a força probatória de documento particular. É o que se encontra no artigo 407 do CPC. Nós vamos fazer uma pausa no vídeo por aqui e a partir do próximo vídeo nós vamos tratar justamente da outra forma de se classificar os documentos quanto ao agente. São os documentos particulares. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.